A chuva caía em lençóis grossos sobre as ruas enlameadas de Eldrator, transformando o ar em uma névoa sufocante que grudava na pele como um manto de desespero. Talira tropeçava pelas pedras irregulares do beco, o coração martelando no peito, enquanto o eco de risadas cruéis a perseguia. Suas mãos tremiam ao apertar o pano sujo que embrulhava o último pedaço de pão duro, roubado da cozinha do castelo onde servia como mera sombra entre os servos. Ladra, a rejeitada rouba de novo, gritara o capataz, e agora os guardas humanos, leais aos senhores licanos, vinham atrás dela, com tochas que cortavam a escuridão. Ela se encostou contra a parede úmida de uma cabana abandonada, o fôlego curto, os cabelos castanhos colados ao rosto pálido. Aos 23 anos, Talira era uma presença invisível em Eldrator, a terra das brumas eternas, onde as florestas de carvalhos ancestrais se entrelaçavam com as muralhas de pedra cinzenta do reino. Rejeitada pela própria família por nascer com uma marca prateada no pulso, um sinal que os aldeões sussurravam ser amaldiçoado pelos espíritos da lua. Ela sobrevivia nas margens, limpando os restos dos banquetes dos nobres lobisomens que governavam de suas torres góticas. Os licanos, com sua linhagem de alfas imortais, viam humanos como eles como presas ou servos, e Talira, com sua delicadeza frágil e olhos verdes que pareciam carregar segredos antigos, era menos que nada. Um gemido baixo a fez congelar. No chão, encolhido sob uma pilha de trapos encharcados, um filhote de lobo tremia, os olhos amarelos suplicantes fixos nela. Não era um animal comum. Sua pelagem cinzenta carregava o brilho sutil da magia licana, um filhote perdido das matilhas selvagens que rondavam as bordas do reino. Eldrator era dividida entre as cortes elevadas de Valtor, a capital de torres enevoadas onde o príncipe Caelor reinava com um punho de ferro e garras afiadas, e as vilas humanas como a de Talira, onde tratados antigos forçavam tributos de sangue e lealdade para aplacar as feras. Conflitos fervilhavam, matilhas rebeldes atacavam as fronteiras, e rumores de uma profecia sobre uma rejeitada marcada agitavam os conselhos sombrios. Talira hesitou, o pão queimando em suas mãos. Dividir significava fome para ela mesma, mas o filhote gania de novo, um som que ecoava em seu peito como um chamado. Com um suspiro trêmulo, ela se agachou e rasgou o pão ao meio, estendendo a parte maior para a criaturinha. Aqui, pequeno, não vou deixar você morrer como eu quase morri. O filhote atacou o alimento com fome voraz, lambendo os dedos dela com uma língua áspera que enviou um arrepio inesperado por sua espinha. Pela primeira vez em meses, algo além de solidão a tocava. Uma conexão crua, instintiva. Foi então que o ar mudou. Um vento frio varreu o beco, carregando o cheiro de pinheiros úmidos e algo mais primal. Almíscar e poder. Talira ergueu os olhos e o mundo parou. Diante dela, emergindo da névoa como uma visão saída de pesadelos ancestrais, estava ele, o príncipe lobisomem. Caelor de Valtor, alto e imponente, com ombros largos cobertos por um manto negro bordado com runas prateadas, que brilhavam como presas na luz fraca. Seus cabelos escuros caíam em ondas selvagens até os ombros, e os olhos, de um cinza tempestuoso, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez recuar contra a parede. Ele não era homem nem besta plena, mas algo entre os dois. A forma alfa, músculos definidos sob a túnica justa, exalando uma aura que fazia o ar vibrar. O que uma humana como você faz alimentando um dos meus? Sua voz era um rosnado baixo, grave como o trovejar distante, ecoando pelas pedras. Ele se aproximou em passos deliberados, o filhote agora roçando-se contra suas pernas, lambendo o resto do pão. Talira sentiu o pânico subir, mas também algo mais perigoso. O calor que se espalhava por seu corpo ao notar a proximidade dele. Caelor parou a um braço de distância e o espaço entre eles pareceu encolher, o cheiro dele invadindo seus sentidos, terra molhada, fumaça de lareira e um desejo reprimido que ela não entendia. Ele estava faminto, Alteza, gaguejou ela, a voz falhando enquanto tentava se erguer, as pernas fracas. Seus olhos traíram o pulso marcado.
agora visível sob a manga rasgada, e Kylor inclinou a cabeça, farejando o ar como se captasse um segredo. Ele estendeu a mão, os dedos longos e fortes roçando o ar perto do braço dela, sem tocá-la ainda, mas perto o suficiente para que Thalira sentisse o calor irradiando de sua pele. Uma marca da lua. Interessante. Você não é como as outras rejeitadas que mendigam nas sombras de Eldrator. O toque não veio, mas a promessa dele pairava, fazendo o coração dela disparar. Os guardas, agora parados na entrada do beco, murmuravam em reverência, mas Kylor os ignorou, os olhos cravados nos dela. Thalira sentiu um tremor percorrer seu corpo, uma mistura de medo e uma atração inexplicável que a deixava sem fôlego. Ele era o príncipe das matilhas, o alfa que unificara as cortes licanas após anos de guerras sangrentas contra clãs rivais nas florestas nebulosas, mas ali, na penumbra, parecia uma ameaça pessoal e uma âncora em meio à tormenta. "Venha comigo", ordenou ele, a voz suavizando em um tom que era quase um convite, mas carregado de comando. Antes que ela pudesse protestar, sua mão envolveu o pulso dela, os dedos firmes e quentes contra a marca prateada. O contato foi elétrico, enviando ondas de calor por sua veia, fazendo-a ofegar baixinho. Kylor a puxou para si, o peito largo quase roçando o dela, o corpo dele rígido e inabalável enquanto a guiava para fora do beco. O filhote trotava atrás, e Thalira, dividida entre fugir e se render àquele puxão irresistível, seguiu. O mundo de Eldrator se abrindo em mistérios sombrios à sua frente. As torres de Valtor se erguiam ao longe, envoltas em bruma, guardiãs de segredos que agora pareciam destinados a ela. Mas enquanto o príncipe a levava pelas ruas, sua mão ainda em seu pulso, Thalira sentiu o primeiro vislumbre de algo proibido. O desejo de pertencer, mesmo que isso significasse dançar com a fera. A mão de Kylor apertava o pulso de Thalira, com uma firmeza que era ao mesmo tempo prisão e promessa, guiando-a pelas ruas escorregadias de Eldrator, enquanto a chuva persistia em gotas frias que escorriam por sua nuca. O filhote trotava ao lado deles, uma presença silenciosa, que parecia unir o mundo selvagem ao caos de sua mente. Cada passo ecoava nas pedras irregulares, e o corpo dela, ainda trêmulo do encontro no beco, roçava ocasionalmente contra o dele. O braço musculoso dele pressionando de leve o seu, enviando faíscas quentes pela pele úmida. Ela queria se afastar, mas o toque na marca prateada pulsava como um coração vivo, ancorando-a a ele, fazendo suas pernas fraquejarem a cada curva da rua. As muralhas de Valtor se aproximavam, imensas sentinelas de pedra cinzenta envoltas em era, que se contorcia como veias expostas. As torres góticas perfuravam a névoa, suas janelas estreitas brilhando com o fulgor alaranjado de lareiras internas, onde os licanos tramavam seus destinos sob o manto da lua eterna. Eldrator não era um reino unificado, era um labirinto de alianças frágeis, onde as matilhas das florestas ancestrais, aquelas de carvalhos retorcidos e riachos sussurrantes, desafiavam a autoridade da corte central. Kylor, como príncipe alfa, havia forjado a paz com garras e tratados sangrentos, mas sussurros de rebelião ecoavam nas bordas, alimentados por profecias antigas sobre uma humana marcada, que poderia romper ou selar os pactos de sangue. Eles passaram pelos portões de ferro forjado, guardados por sentinelas licanas em forma semi-bestial, presas à mostra, olhos amarelados farejando o ar. Um deles rosnou ao ver Thalira, mas Kylor ergueu a mão livre, um gesto que silenciou o ar como um trovão contido. "Ela vem comigo. Ninguém a toca." Sua voz era um murmúrio grave, dirigido aos guardas, mas as palavras vibraram contra o ouvido dela, tão perto que ela sentiu o sopro quente de sua respiração na têmpora. O peito dele se ergueu e desceu, roçando de leve o ombro dela, e Thalira mordeu o lábio para conter o suspiro que subia pela garganta. Um calor inesperado se espalhando por seu ventre, traidor e insistente. Dentro das muralhas, o pátio era um vórtice de movimento. Servos humanos curvados carregando cestos de ervas lunares,
nobres licanos em mantos bordados, circulando com olhares predatórios. O ar cheirava a fumaça de incensos e terra remexida, e o som distante de uivos rituais ecoava das torres. Kylor não a soltou. Em vez disso, apertou o passo, puxando-a para uma escadaria larga que levava ao salão principal. As pedras estavam escorregadias, e no terceiro degrau, o pé dela escorregou. Ela cambaleou para frente, o pânico apertando o peito, mas ele a capturou pela cintura com o braço livre, o corpo dele se moldando ao dela em um instante. O impacto foi como fogo, as costas dela contra o peito largo e rígido, os músculos dele tensos sob a túnica úmida, pressionando-a com uma força que a deixou sem ar. Seus quadris se alinharam por um segundo breve, o calor dele infiltrando-se através das roupas finas, e Thalira sentiu um tremor subir por suas coxas, um pulsar urgente que a fez corar violentamente. "Cuide onde pisa, humana", murmurou ele contra seu cabelo, a voz rouca e baixa, os lábios roçando de leve a concha de sua orelha. O braço ao redor de sua cintura apertou por um momento a mais, os dedos traçando a curva de seu quadril, antes de soltá-la devagar, como se relutasse. Ela se endireitou, o coração galopando, o corpo ainda formigando com o eco daquele contato, a solidez dele, o cheiro primal que a envolvia como uma névoa. "Ou eu terei que carregá-la o resto do caminho." Havia um tom provocador ali, um brilho nos olhos cinzentos que a fez desviar o olhar, as bochechas queimando. No topo da escada, o salão de audiência se abriu como uma caverna de sombras e opulência. Tapeçarias tecidas com fios de prata retratavam batalhas antigas, alfas transformados sob luas cheias, humanos ajoelhados em tributos de sangue. Um trono de carvalho negro dominava o centro, flanqueado por conselheiros licanos, figuras altas com cicatrizes rituais e olhares afiados. O filhote correu para um canto, encolhendo-se perto de uma lareira crepitante, mas Thalira mal o notou. Kylor a levou até o meio do salão, finalmente soltando seu pulso, mas permanecendo perto o suficiente para que o calor dele a envolvesse como uma corrente invisível. "Quem é essa intrusa, Alteza?" perguntou uma conselheira de cabelos prateados, Lady Véspera, inclinando-se para a frente com presas reluzentes. Sua voz era um sibilo, e os olhos dela fixaram-se na marca de Thalira como se fosse uma ferida aberta. "Uma humana das vilas? Após os ataques das matilhas rebeldes nas fronteiras, não podemos arriscar espiãs." Kylor se posicionou ao lado de Thalira, o ombro dele roçando o dela de novo, um gesto protetor que a fez estremecer internamente. "Ela alimentou um dos nossos filhotes perdidos, e carrega a marca da lua, a mesma das profecias antigas." Ele se virou para ela, os olhos traçando o rosto dela com uma intensidade que a deixou exposta, como se pudesse ver através de sua pele até os medos mais profundos. "Conte-me, Thalira, por que uma rejeitada como você se arriscaria por uma cria licana? Medo de maldições? Ou algo mais?" Instintivo, as palavras dele a pegaram desprevenida, o nome dela saindo de seus lábios como se ele o soubesse há anos. Ela engoliu em seco, sentindo o peso dos olhares no salão, mas era o dele que a prendia. Próximo demais, o corpo dele irradiando uma presença que fazia o ar entre eles crepitar. Eu sei o que é a fome, Alteza. Ser deixada para morrer nas sombras." Sua voz saiu mais firme do que esperava, mas o tremor em suas mãos traía o pavor. A marca no pulso queimava agora, como se respondesse à proximidade dele, e ela cruzou os braços para escondê-la, mas Kylor estendeu a mão, tocando-a de leve no antebraço. O contato foi breve, os dedos quentes deslizando pela pele exposta, enviando um arrepio que desceu por sua espinha e se alojou entre suas pernas, um calor úmido e insistente que a envergonhou. Véspera rosnou baixinho. "Profecias são contos para filhotes. Envie-a de volta para as vilas, antes que as matilhas a vejam como fraqueza." Mas Kylor ignorou-a, os olhos ainda nos de Thalira, um sorriso sutil curvando seus lábios. Não de zombaria, mas de algo mais perigoso como fome contida. "Você fica aqui esta noite", decidiu ele, a voz baixa o suficiente para ser só para ela, inclinando-se,
até que seu peito quase tocasse o dela novamente. Nas minhas câmaras. Há muito a discutir sobre essa marca. E sobre o que ela desperta em mim. O sopro de sua respiração roçou os lábios dela, e Thalira sentiu as pernas fraquejarem, o corpo traindo-a com um desejo que a aterrorizava. Ele se afastou devagar, mas o laço já estava forjado, puxando-a para o abismo de Valtor, onde segredos de sangue e luar aguardavam para consumi-la. As portas das câmaras de Kaelor se fecharam com um estrondo surdo, isolando o salão de audiências e seus olhares acusadores do mundo exterior. Thalira ficou parada no centro do quarto amplo, o coração batendo como um tambor de guerra em seu peito, enquanto o ar denso da suíte real a envolvia, cheirando a couro envelhecido, incenso de ervas lunares e o almíscar inconfundível dele. As paredes de pedra escura eram adornadas com tapeçarias que retratavam caçadas sob luas sangrentas, e uma lareira crepitante lançava sombras dançantes sobre o chão de peles grossas. Uma cama imensa, com um dossel de veludo negro, dominava um canto, mas era o trono improvisado perto da janela, uma cadeira de carvalho entalhado com garras de lobo que prendia sua atenção. Kaelor se movia com graça predatória, soltando o manto encharcado sobre uma mesa baixa, revelando a túnica colada ao corpo, que delineava cada músculo tenso, como se a forma alfa lutasse para conter a besta interior. Ele se virou para ela, os olhos cinzentos faiscando na luz âmbar da lareira, e Thalira recuou instintivamente, até bater nas costas de uma cadeira de encosto alto. O filhote, agora acomodado em um ninho de almofadas perto do fogo, observava-os com olhos curiosos, mas o quarto parecia encolher ao redor dela, o espaço entre eles carregado de uma eletricidade que fazia sua pele formigar. "Sente-se", ordenou ele. A voz um ronronar grave que ecoou em seu peito, apontando para a cadeira ao lado da lareira. Mas em vez de obedecer de imediato, ela cruzou os braços sobre o peito, tentando esconder o tremor em suas mãos. A marca prateada no pulso latejava, quente como uma brasa, respondendo à proximidade dele de uma forma que a confundia e aterrorizava. "Por quê? Para que me interrogue como uma prisioneira?" rebateu ela, a voz saindo mais afiada do que pretendia, mas o medo a tornava ousada. Anos de rejeição nas vilas de Eldrator a haviam ensinado a morder antes de ser mordida, mas ali, sob o olhar dele, sentia-se exposta como se ele pudesse farejar cada dúvida em sua alma. Kaelor riu baixinho, um som rouco que vibrou pelo ar, aproximando-se devagar. Cada passo dele era deliberado, o corpo alto e imponente reduzindo a distância, até que ela pudesse sentir o calor irradiando dele, como uma fornalha viva. Ele parou a um sussurro de distância, o peito largo subindo e descendo em ritmo controlado, e estendeu a mão para tocar a manga rasgada de sua blusa, os dedos roçando de leve a pele exposta do antebraço. O contato foi como um raio. Faíscas quentes subiram pela veia marcada, fazendo-a ofegar e recuar, mas a cadeira a impediu, prendendo-a contra as almofadas. "Não é interrogatório, Thalira", murmurou ele, inclinando-se até que seu rosto ficasse ao nível do dela, os lábios a meros centímetros dos seus. O sopro de sua respiração roçou sua boca, morno e tentador, carregando o gosto de vinho tinto e algo selvagem, primal. "É necessidade. Essa marca, ela chama por mim. Sinto-a como um uivo na minha sangue." Seus dedos traçaram o contorno prateado devagar, a pressão leve mas insistente, enviando ondas de calor que se espalharam por seu corpo inteiro. Thalira sentiu as coxas se contraírem involuntariamente, um pulsar urgente e úmido se instalando entre elas, e mordeu o lábio para conter o suspiro que ameaçava escapar. Ele era perigoso, o alfa que esmagara rebeliões nas florestas nebulosas, unindo matilhas com pactos de sangue que exigiam lealdade absoluta, mas ali, tão perto, parecia uma âncora em meio ao caos, fazendo-a ansiar por mais mesmo enquanto o pavor gritava para fugir. Ela desviou o olhar, fixando-se na janela onde a névoa de Eldrator se adensava contra os vidros embaçados, ocultando as torres góticas que se erguiam como dentes de uma fera adormecida. "Eu não pedi isso",
Minha família me abandonou por causa dela. Os aldeões me chamam de amaldiçoada. E agora? Você me arrasta para cá como um troféu. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de uma dor antiga que ela raramente admitia, mas a proximidade dele a desarmava, expondo as feridas que ela escondia sob camadas de sobrevivência. Kaelor não recuou. Em vez disso, sua mão subiu para o queixo dela, virando seu rosto gentilmente para encará-lo. Os olhos dele, tempestuosos e profundos, pareciam sondar sua alma, e o polegar roçou o canto de sua boca, um toque que a fez tremer, o corpo inteiro respondendo com um calor que a envergonhava. Rejeitada, você é mais do que isso, sussurrou ele, a voz baixa e rouca, inclinando-se ainda mais até que o peito dele roçasse o dela, o tecido úmido da túnica pressionando contra seus seios, delineando a rigidez de seu corpo contra a suavidade do dela. O contato era elétrico, fazendo o ar entre eles crepitar, e Thalira sentiu as pernas fraquejarem, um gemido contido subindo pela garganta. Ele lutava contra si mesmo. Ela via a tensão em sua mandíbula, o brilho feral nos olhos que sugeria a besta rosnando por controle. Mas não se afastava, os quadris dele se alinhando de leve aos dela, o calor dele infiltrando-se através das roupas finas. Nas profecias antigas de Eldrator, Chamarcada une o sangue humano ao licano. Mas eu sinto mais, um laço que queima como a lua cheia em minhas veias. Seus lábios pairaram sobre os dela, tão perto que ela podia sentir o tremor em sua respiração. Mas ele parou, os olhos escurecendo com um desejo reprimido que espelhava o dela. Um som distante, uivos ecoando das muralhas, quebrou o momento, e Kaelor se endireitou devagar, o corpo dele se afastando o suficiente para que ela respirasse, mas o ar ainda vibrava com a tensão não resolvida. Ele se virou para uma mesa lateral, pegando um frasco de cristal contendo um líquido prateado que brilhava como luar líquido. Isso é a essência de sangue ancestral, extraída das raízes dos carvalhos sagrados nas florestas. Se sua marca é verdadeira, ela reagirá. Ele estendeu o frasco para ela, mas em vez de entregá-lo, mergulhou um dedo no líquido e traçou uma linha fina ao longo do pulso marcado. O toque foi íntimo, os dedos dele quentes e firmes contra sua pele, e Thalira arqueou as costas involuntariamente, o calor se espalhando como fogo líquido por seu corpo, concentrando-se em pontos sensíveis que a faziam corar. A marca brilhou, pulsando em sincronia com o coração dele, e visões fragmentadas invadiram sua mente. Memórias de pactos antigos, alfas e humanas, selando alianças com toques que transcendiam a carne. Veja, disse ele, a voz tensa, puxando-a para um espelho antigo na parede oposta, uma peça de prata polida que refletia não só suas formas, mas algo mais profundo. O reflexo dela ao lado dele mostrava auras entrelaçadas, prata e cinza se fundindo como amantes proibidos. Thalira ofegou, sentindo o braço dele ao redor de sua cintura para estabilizá-la. O corpo dele pressionando as costas dela contra seu peito rígido, os músculos tensos roçando sua espinha. O calor dele a envolvia, os quadris dele se moldando aos dela por um instante, enviando um tremor que a fez apertar as coxas, o desejo uma dor doce e insistente. Você pertence a isso, Thalira, a mim, mas as matilhas rebeldes nas bordas das florestas não aceitarão uma humana no coração de Valtor. Lady Véspera já trama contra você. Ele a virou para encará-lo, as mãos subindo para enquadrar seu rosto, os polegares traçando suas bochechas com uma gentileza que contrastava com sua força. Seus lábios se aproximaram novamente, o beijo iminente pairando como uma ameaça deliciosa, mas um rugido distante das muralhas os interrompeu mais uma vez. Kaelor praguejou baixinho, recuando, mas seus olhos prometiam que aquilo não terminaria ali. Fique perto de mim esta noite. Há perigos além desta porta, e sua marca nos atrai como presas para o caçador. Thalira assentiu, o corpo ainda formigando com o eco de seus toques, dividida entre o terror de se render e o anseio de se perder nele. Nas sombras de Eldrator, o laço se apertava, tecendo um destino de sangue, desejo e sombras que ela não podia mais ignorar.
A névoa de Eldrator se infiltrava pelas frestas das janelas das câmaras reais, carregando uivos que pareciam lamentos ancestrais, ecoando pelas paredes de pedra como um aviso inevitável. Talira ainda tremia com o eco do toque de Kylor, o corpo dele se afastando relutantemente enquanto ele se virava para a porta, os músculos das costas tensos sob a túnica úmida. O frasco de essência prateada repousava na mesa, sua luz fraca pulsando em sincronia com a marca em seu pulso, que agora queimava como uma ferida fresca, cheia de promessas não ditas. Ela se encostou contra o espelho, o vidro frio contra suas costas contrastando com o calor que ainda latejava em seu ventre, uma dor insistente que a fazia cruzar as pernas para conter o desconforto. Kylor abriu a porta com um gesto brusco, revelando um mensageiro licano ofegante, ajoelhado no corredor sombrio. Alteza, as matilhas das bordas avançam. Lady Véspera convocou o conselho. Dizem que uma humana marcada é sinal de fraqueza, e os rebeldes usam isso para incitar os clãs das florestas. O servo ergueu os olhos amarelos, suplicantes, mas Kylor o dispensou com um aceno, o rosto endurecendo em uma máscara de ferro. Diga à Véspera que eu chego, e que ninguém se aproxime destas câmaras sem minha ordem. A porta se fechou novamente, selando o quarto em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pela respiração pesada do filhote, agora encolhido em seu ninho. Ele se virou para Talira, os olhos cinzentos carregados de uma fúria contida que a fez recuar um passo. Mas o quarto era pequeno demais para fugas. Eles vêm por você, mesmo sem saber. A profecia. Ela os assusta mais do que eu. Sua voz era um rosnado baixo, e ele se aproximou, o corpo alto bloqueando a luz da lareira, projetando sombras que dançavam sobre o rosto dela como garras. Talira sentiu o ar encolher, o cheiro dele, almíscar e chuva, invadindo seus sentidos, tornando cada inspiração uma rendição. Eu não sou parte disso, sussurrou ela, mas as palavras soaram fracas, traídas pelo tremor em sua voz. A marca pulsava, enviando vislumbres fugidios, imagens de uma mulher antiga, marcada como ela, de mãos unidas a um alfa em um ritual sob a lua. Sangue se misturando em um cálice de osso. Kylor estendeu a mão, os dedos roçando o braço dela de novo, traçando o caminho da marca com uma lentidão que a fez ofegar. O toque era fogo lento, subindo pela pele até se alojar em seu peito, acelerando o coração até que ela pudesse ouvi-lo ecoar no dele. Você é o centro agora. Sinto isso no meu sangue. Um laço que os tratados antigos não previram. Ele a puxou para si, o peito largo pressionando o dela com uma firmeza que a deixou sem ar, os músculos rígidos sob a túnica moldando-se à curva de seus seios. Seus quadris se alinharam involuntariamente, o calor dele se infiltrando através dos tecidos finos, e Talira sentiu um arrepio percorrer suas coxas, um pulsar úmido e urgente que a envergonhava, fazendo-a apertar os punhos contra o peito dele. Ele era uma muralha de força, mas o tremor em sua respiração traía a luta interna, a besta alfa rosnando por controle, enquanto os olhos dele escureciam, fixos nos lábios dela. Eu temo isso tanto quanto você, confessou ele, a voz rouca contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível do lóbulo, enviando ondas de calor que desciam por sua espinha. Mas negar é como ignorar a lua cheia, inevitável. Seus dedos se entrelaçaram aos dela, apertando com uma possessividade que a fez arquear o corpo contra o dele, o contato gerando faíscas que a deixavam tonta. Ela queria empurrá-lo, fugir para as vilas onde a rejeição era pelo menos conhecida, mas o corpo traía-a, as pernas fraquejando, enquanto o calor entre eles crescia, uma tensão que prometia devorar tudo. Um gemido baixo escapou de sua garganta, contido, e Kylor inclinou a cabeça, os lábios pairando sobre os dela, o sopro quente misturando-se ao dela em uma dança proibida. Antes que o beijo se consumasse, um estrondo ecoou do corredor, batidas urgentes na porta, seguidas da voz sibilante de Lady Véspera. Príncipe, o conselho exige sua presença. Os rebeldes queimam as vilas fronteiriças e trazê-la aqui só alimenta o caos. Kylor praguejou,
recuando com relutância, o corpo dele se afastando o suficiente para que o ar frio invadisse o espaço entre eles, deixando Thalira ofegante e vazia. Ele ajustou a túnica, os olhos ainda flamejantes, e se dirigiu à porta, mas parou, virando-se para ela com uma intensidade que a prendeu no lugar. Fique aqui. O filhote a protegerá. Ele sente o laço como eu. Seus dedos roçaram os dela uma última vez, um toque breve que reacendeu o fogo, fazendo-a morder o lábio para conter o suspiro. Assim que ele saiu, o quarto pareceu maior, opressivo em sua solidão. Thalira afundou na cadeira perto da lareira, o filhote se aproximando para lamber sua mão, sua pelagem cinzenta roçando sua perna em um conforto instintivo. Mas o pulsar da marca não cessava. Em vez disso, intensificou-se, trazendo uma visão mais clara. Ela mesma transformada, correndo pelas florestas nebulosas ao lado de Kylor, corpos entrelaçados em uma caçada que era mais do que sobrevivência. Era união, selvagem e inescapável. O som de uivos distantes crescia, e vozes ecoavam do salão abaixo, carregadas de raiva e medo. Lady Véspera tramava, isso era claro. Suas palavras no conselho provavelmente pintavam Thalira como uma ameaça, uma humana que enfraqueceria o Alfa, convidando as matilhas rebeldes a derrubar as torres de Valtor. Ela se levantou, aproximando-se da janela, as mãos tremendo ao empurrar as cortinas pesadas. A névoa lá fora se agitava como um mar vivo, revelando silhuetas de sentinelas nas muralhas, tochas piscando contra a escuridão. Eldrator fervilhava de conflitos antigos. Os tratados de sangue, forjados séculos atrás entre alfas e humanos, exigiam tributos anuais, colheitas, lealdade e, em tempos de guerra, vidas. Mas as matilhas das bordas, descendentes de clãs exilados nas florestas de carvalhos retorcidos, rejeitavam a corte central, vendo Kylor como um tirano que domesticava a selvageria licana. E agora, com a profecia da Marcada ressurgindo em sussurros, eles viam nela uma brecha para atacar. Um clique na porta a fez virar, o coração disparando. Não era Kylor, mas uma serva licana de olhos estreitos, trazendo uma bandeja com pão fresco e uma taça de vinho tinto. Ordens do príncipe. Coma, humana. A noite será longa. A serva depositou a bandeja e saiu rapidamente, mas Thalira notou o olhar de desdém, o rosnado sutil que ecoou no corredor. Sozinha novamente, ela partiu o pão, o filhote se aproximando para compartilhar, mas o gesto a lembrou do beco, da fome que a unira àquela criaturinha, e agora, ironicamente, ao príncipe. O vinho desceu quente por sua garganta, aquecendo o sangue, e a marca brilhou mais forte, enviando um arrepio que a fez se curvar. Visões de Kylor invadindo sua mente. Ele no conselho, defendendo-a com garras à mostra, o corpo tenso de fúria protetora. Horas se passaram em um limbo de ansiedade, o uivo da tempestade se misturando aos sons distantes de debates acalorados. Quando a porta finalmente se abriu de novo, Kylor entrou como uma sombra viva, o rosto marcado por linhas de exaustão, mas os olhos faiscando com determinação. Véspera quer você exilada ao amanhecer. Diz que sua presença atrai os rebeldes. Ele se aproximou, o corpo exausto, mas ainda irradiando calor, e a puxou para um abraço que era mais âncora do que conforto, os braços ao redor dela, o peito pressionando suas costas enquanto ele a guiava para a cama, sentando-se ao lado. Mas eu não permitirei. Sinta isso. Sua mão cobriu a dela sobre a marca, os dedos entrelaçando-se, e o pulsar sincronizou, um laço que transcendia palavras, enchendo-a de uma força inesperada misturada a desejo, o calor dele se espalhando como uma promessa na escuridão crescente de Eldrator. A escuridão da noite se adensava nas câmaras de Kylor, as chamas da lareira reduzidas a brasas, que lançavam um brilho avermelhado sobre as peles espalhadas pelo chão. Thalira sentia o peso do braço dele ao redor de sua cintura, o calor do peito largo pressionando suas costas como uma muralha viva, ancorando-a contra o turbilhão de medos que girava em sua mente. O pulsar da marca prateada ecoava em uníssono com o coração dele,
uma batida ritmada que se infiltrava em seu sangue, aquecendo-a de dentro para fora. Seus dedos ainda entrelaçados aos dela, ele traçava círculos lentos na palma de sua mão, um toque sutil que enviava arrepios suaves por sua espinha, concentrando-se em um ponto quente e insistente entre suas coxas. Ela se mexeu involuntariamente, o quadril roçando o dele, e um suspiro escapou de seus lábios, traidor e baixo. "Você sente também, não é?" murmurou Caelor contra sua orelha, a voz rouca como o vento nas florestas nebulosas de Eldrator, os lábios roçando de leve a pele sensível do pescoço. O sopro quente dele a fez arquear o corpo, pressionando-se mais contra ele, o tecido fino de sua túnica delineando a rigidez de seus músculos contra a curva de suas costas. O cheiro primal dele, terra úmida e almíscar selvagem, a envolvia, tornando o ar espesso, quase palpável. Talira mordeu o lábio inferior, lutando contra o tremor que subia por suas pernas, um desejo que a envergonhava por sua intensidade, como se o laço da marca dissolvesse as barreiras que ela erguera ao longo dos anos de rejeição. É como se o sangue ancestral nos chamasse, exigindo que nos unamos antes que as sombras nos separem. Ela virou o rosto ligeiramente, os olhos verdes encontrando os cinzentos dele, tempestuosos e famintos, a uma distância que permitia sentir o calor de sua respiração misturando-se à dela. "E se eu recusar? Se isso me destruir como destruiu minha família?" As palavras saíram entrecortadas, carregadas da dor antiga. As noites nas vilas, onde sussurros de maldição a isolavam, o pai a expulsando com olhares de nojo, a mãe virando o rosto. Mas ali, no abraço dele, o medo se entrelaçava a uma ânsia profunda, o corpo dela respondendo ao dele com uma urgência que a deixava sem fôlego. Caelor apertou a mão dela com mais força, puxando-a para que se virasse completamente em seu colo, as coxas dela se acomodando de cada lado das dele na borda da cama. O movimento foi íntimo, os quadris dela pressionando os dele por um instante, o calor rígido dele se insinuando através das roupas, enviando uma onda de fogo por seu ventre que a fez ofegar, as unhas cravando levemente em seus ombros. Destruir? Não, Talira. Isso nos torna inteiros. Seus dedos subiram para enquadrar o rosto dela, os polegares traçando a linha de sua mandíbula com uma lentidão deliberada, descendo até o pescoço, onde o pulso dela martelava sob a pele. Ele inclinou a cabeça, os lábios pairando sobre os dela, tão perto que ela podia provar o vinho em sua respiração, mas parou, os olhos escurecendo com a luta interna, a besta alfa rosnando por domínio, contida por uma vontade de ferro. O filhote, encolhido perto da lareira, ergueu a cabeça uivando baixinho como se sentisse a tensão no ar, mas Caelor o ignorou, focado nela, o corpo tenso como uma corda esticada. Talira sentiu o tremor em suas mãos, o desejo dele ecoando no dela, fazendo suas coxas se contraírem ao redor dele, um pulsar úmido e doloroso que a enchia de vergonha e fome. Antes que o beijo se concretizasse, um estrondo ecoou do corredor, portas batendo, vozes elevadas filtrando-se pelas paredes de pedra. Caelor se endireitou abruptamente, os músculos se contraindo sob as mãos dela, mas manteve-a perto, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. Véspera não espera mais. Ela convoca todos para o salão. Os rebeldes atacaram uma vila fronteiriça, queimando depósitos de tributos. Sua voz era um rosnado contido, os olhos faiscando com fúria, mas ele roçou os lábios na testa dela em um gesto breve e protetor, o toque enviando um arrepio final por sua espinha. "Fique aqui. Eu volto antes do amanhecer." Ele se levantou, deixando-a na cama com o corpo ainda formigando do contato, o vazio de sua ausência como um frio repentino. Talira observou-o sair, a porta se fechando com um clique que ecoou em seu peito. Sozinha, ela se enrolou nas peles macias, o filhote se aproximando para se aninhar em seu colo, sua pelagem cinzenta, um conforto felpudo contra o caos interno. A marca latejava, agora mais insistente, trazendo fragmentos de visões. Ela correndo pelas florestas de Eldrator, não como presa, mas como igual, o corpo de Caelor ao seu lado,
mãos unidas em uma caçada que selava pactos de sangue sob a lua prateada. Mas o som de uivos distantes, não rituais, mas selvagens e furiosos, a arrancou do devaneio, o ar se enchendo de um cheiro acre de fumaça que se infiltrava pelas janelas. Minutos se arrastaram em horas, o relógio de bronze na parede marcando o tempo com tiques graves. Thalira se levantou, incapaz de ficar parada, e aproximou-se da janela, empurrando as cortinas para revelar a névoa agitada lá fora. As torres de Valtor se erguiam como sentinelas sombrias, mas ao longe, no horizonte enevoado das florestas ancestrais, chamas laranjas piscavam. Os rebeldes matilhas exiladas que rejeitavam os tratados de sangue, atacando as vilas humanas para forçar a corte a escolher lados. Eldrator era um emaranhado de lealdades frágeis. As cortes centrais, com seus rituais de essência lunar extraída dos carvalhos sagrados, impunham tributos que mantinham a paz, mas os clãs das bordas viam nisso escravidão, ansiando por uma guerra que libertasse a selvageria licana. E agora, com a profecia da Marcada, ela, sussurrada nos conselhos, Véspera usava o medo para minar Kylor, pintando-a como a fraqueza que derrubaria o Alfa. Um clique na porta a fez congelar, o coração disparando. Não era Kylor, mas uma figura encapuzada que escorregou para dentro como uma sombra, os olhos amarelos brilhando sob o capuz. A humana Marcada, sibilou a voz, revelando-se como um espião das matilhas rebeldes infiltrado nas muralhas. Ele avançou, garras à mostra, mas o filhote rosnou, posicionando-se entre eles, os dentes à vista. Thalira recuou contra a parede, o pânico subindo, mas a marca brilhou intensamente, uma onda de calor inundando seu corpo, despertando algo primal em seu sangue. Você não pertence aqui. Venha conosco, ou morra como as outras rejeitadas. Ela ergueu a mão instintivamente, a marca pulsando como uma estrela, e uma barreira invisível de névoa lunar se formou, repelindo o licano com um estalo de energia. Ele uivou de dor, recuando para a porta, mas não antes de lançar uma adaga envenenada que raspou seu braço, o corte ardendo como fogo. O intruso fugiu, deixando-a ofegante, o sangue escorrendo pelo pulso marcado, misturando-se à prata e brilhando com uma luz etérea. A visão veio forte agora. Kylor no salão debatendo com Véspera, que exigia seu exílio. Os conselheiros divididos entre lealdade e medo. Mas o laço os conectava. Ela sentiu o eco de sua fúria, o desejo de protegê-la, puxando-a como uma corrente. Portas se abriram no corredor, e Kylor irrompeu no quarto, o rosto pálido ao vê-la ferida. Thalira! Ele a alcançou em 2 passos, erguendo-a nos braços com uma força gentil, o corpo dele se moldando ao dela enquanto a deitava na cama, os dedos pressionando o corte para estancar o sangue. O toque dele na marca ativou o laço, o ferimento se fechando devagar, mas o calor se espalhou, os corpos pressionados em uma urgência que os deixou trêmulos. O que aconteceu? Sua voz era um rugido baixo, os lábios roçando sua testa enquanto ele a inspecionava, o peito subindo e descendo contra o dela, o desejo reacendendo em meio ao pavor. Um espião. Das matilhas, sussurrou ela, as mãos subindo para o rosto dele, traçando as linhas de tensão. O quarto parecia pulsar com eles, a névoa lá fora uivando em solidariedade, e por um momento, o mundo de Eldrator se resumiu àquele toque, ameaça e refúgio entrelaçados, o laço os unindo contra as sombras que se aproximavam. Mas os sons de alarme nas torres anunciavam que a noite de confrontos mal começara, e Thalira soube que o amanhecer traria escolhas que testariam não só sua carne, mas sua alma. O toque de Kylor no corte de Thalira era uma âncora em meio ao caos, seus dedos pressionando o ferimento com uma urgência que misturava fúria e ternura. O sangue dela, misturado à prata da marca, brilhava como luar líquido, e o laço entre eles pulsava forte, enviando ondas de calor que curavam a carne rasgada enquanto acendiam algo mais profundo. Ela ofegou, o corpo arqueando contra o dele na cama, o peito dela pressionando o rígido contorno do torso alfa, os músculos dele tensos como cordas esticadas sob a túnica.
O quarto de Valtor vibrava com a tensão, a névoa lá fora uivando como um coro de ancestrais, enquanto os alarmes das torres ecoavam, os rebeldes avançando pelas fronteiras, chamas devorando as vilas que outrora a rejeitaram. Ele veio por mim, sussurrou Talira, as mãos tremendo ao subir para o rosto dele, traçando as cicatrizes rituais que marcavam sua mandíbula como mapas de batalhas antigas. Os olhos cinzentos de Kylor encontraram os dela, tempestuosos e vorazes, e ele inclinou a cabeça, os lábios roçando a testa dela em um beijo breve que enviou arrepios por sua espinha, concentrando-se em um pulsar quente entre suas coxas. Eles sabem da profecia. Véspera os incita, usando minha presença como pretexto para derrubá-lo. O corpo dele se moldou ao dela, os quadris alinhando-se involuntariamente, o calor dele infiltrando-se através das roupas úmidas, fazendo-a morder o lábio para conter o suspiro que subia pela garganta. Ele era ameaça e salvação, o alfa que poderia esmagá-la com um comando, mas que agora a segurava como se ela fosse o centro de seu mundo selvagem. Kylor rosnou baixinho, o som vibrando contra o pescoço dela, enquanto ele a erguia nos braços, o movimento fluido e possessivo. Não sem mim ao seu lado. O laço nos une. Sinta-o. Ele a carregou até o espelho antigo, posicionando-a de frente para o reflexo, o braço ao redor de sua cintura apertando com firmeza, os dedos traçando a curva de seu quadril. No vidro prateado, eles apareciam entrelaçados, a aura dela, um brilho lunar suave, fundindo-se ao cinza feroz dele, como amantes forjados em sangue ancestral. Talira sentiu o peito dele pressionar suas costas, o ritmo acelerado de seu coração ecoando no dela, e um tremor a percorreu, as pernas fraquejando, enquanto o desejo se entrelaçava ao medo. As matilhas rebeldes das florestas vêm por Valtor, mas eu as enfrentarei com você. A marca desperta o poder que Eldrator precisa. Antes que ela pudesse protestar, ele a guiou para fora das câmaras, o filhote trotando atrás com um rosnado protetor. Os corredores das torres góticas fervilhavam de sentinelas licanas, presas à amostra e olhos amarelos faiscando na penumbra. O ar cheirava a fumaça e chuva, a névoa se infiltrando pelas janelas estreitas como dedos espectrais. Eles desceram a escadaria em espiral, o corpo de Kylor roçando o dela a cada degrau, o braço ao redor de sua cintura, os músculos do peito roçando seu ombro, enviando faíscas quentes que a deixavam ofegante. No salão de audiências, o conselho se reunia em meio a tapeçarias rasgadas pelo vento. Lady Véspera no centro, sua silhueta prateada erguida como uma estátua de ódio, flanqueada por conselheiros que murmuravam sobre traição. As chamas das tochas dançavam, projetando sombras que pareciam garras estendidas. "Você a trouxe para cá? Agora?" sibilou Véspera, os olhos estreitos fixos em Talira, presas reluzentes à luz trêmula. "Os rebeldes queimam as fronteiras, e você desperdiça tempo com uma humana amaldiçoada. Envia-a para as matilhas, que ela sirva de isca para selar sua fraqueza." O conselho rosnou em aprovação, mas Kylor avançou, posicionando Talira atrás de si como um escudo vivo, o corpo dele uma barreira de força inabalável. "Basta, Véspera. A profecia não é fraqueza. É o laço que unificará Eldrator." Ele ergueu a mão de Talira, expondo a marca que agora brilhava intensamente, pulsando em sincronia com o uivo distante das matilhas invasoras. Véspera riu, um som cortante como vidro quebrado, e invocou sua forma alfa parcial, garras se estendendo, pelagem cinzenta brotando nos braços. "Então prove, ou eu mesma a arrasto para as florestas." Ela saltou, mas Talira sentiu o laço se ativar, uma onda de poder lunar inundando seu sangue, misturando-se ao de Kylor. Ele se virou, os lábios colando aos dela em um beijo feroz e urgente, selando o pacto ancestral. O contato foi elétrico, bocas se fundindo com fome contida, línguas roçando em uma dança que enviava fogo por suas veias, os corpos pressionados em uma urgência que a fez gemer contra ele. O calor dele a consumia, os quadris se moldando aos dela, o pulsar entre eles uma promessa de união além da carne. Empoderada,
Thalira ergueu a mão marcada e uma barreira de névoa prateada se ergueu no salão, repelindo Véspera com um estalo de energia que a jogou contra o trono. Os conselheiros recuaram, boquiabertos, enquanto Kylor rosnavam em uníssono, o laço os transformando em uma força unificada. Traidores serão exilados, declarou ele, a voz ecoando como trovão. Véspera, ofegante no chão, baixou a cabeça em submissão relutante. Os rebeldes fora das muralhas sentindo o pulso do pacto e recuando para as florestas ancestrais, as chamas se extinguindo na névoa. O salão esvaziou em reverência, deixando-os sozinhos sob as tapeçarias de batalhas vitoriosas. Kylor puxou Thalira para si, os braços ao redor dela apertando com uma possessividade que era agora refúgio puro. Você não é mais rejeitada. É minha igual, rainha das brumas de Eldrator. Seus lábios roçaram o pescoço dela, o toque suave enviando um último arrepio de desejo, mas agora calmo, satisfeito. Ela se aninhou contra o peito dele, o filhote roçando suas pernas em aprovação, o pulsar da marca uma canção de pertencimento. As torres de Valtor se erguiam firmes contra a névoa, os tratados de sangue renovados pelo laço deles, e pela primeira vez, Thalira sentiu o peso da rejeição se dissolver, substituído por um amor feroz que curava as feridas antigas. Na quietude da noite, eles se ergueram juntos, prontos para reinar sobre as sombras que outrora os ameaçavam, unidos em um destino de luar e paixão eterna.